Oi pessoal, eu sou o Alessandro Marinho Pietri, estamos aqui na live de hoje, uma live especial, uma live que tem um outro formato, um formato de palestra, e a gente vai esperar começar o pessoal chegar para a gente poder iniciar a nossa fala propriamente, tá? Então, nossa fala de hoje vai contar com esse tema, que é o Somos Todos Mãe, aprendendo a gerar uma vida nova em tempos de incerteza. Vamos esperar chegar um grupo de pessoas. Está todo mundo me ouvindo? Vocês me ouvem bem? O áudio está ok? Por favor, dá um feedback para a gente que a gente possa saber se está todo mundo escutando. Vocês não estão vendo, mas tem todo um aparato aqui que a gente fez para conseguir fazer isso. Então, é um formato novo para a gente também. Então, a gente precisa muito do feedback de vocês para a gente saber se as coisas estão funcionando bem. Assim que a gente tiver um númerozinho de pessoas já significativo, a gente começa a nossa fala, tá bom? E queria dizer que essa fala de hoje, ela contou com a colaboração, com o apoio de uma série de escolas do Brasil inteiro. Escolas essas que resolveram se juntar para fazer essa mensagem chegar. E eu achei essa ideia muito boa. Achei que era uma ideia da gente construir uma outra espécie de praça pública, tá? E que a gente pudesse juntar o maior número de pessoas para conseguir conversar sobre que aprendizado a gente pode ter com essa experiência que a mãe, esse símbolo, esse significado da mãe traz para as nossas vidas. Então é um conglomerado de pessoas da Bahia, de fora da Bahia, que resolveu montar essa estrutura para a gente conseguir chegar ao maior número de pessoas e fazer essa mensagem de transformação, essa mensagem de mudança que é tão imperiosa para os dias que a gente está, para os dias que estão apresentando-se na nossa vida de uma maneira tão inédita e que obriga a gente a uma mudança tão forçosa, tá? Bom, a gente escolheu colocar esse tema mãe no singular, e antes da gente apresentar todas as escolas, eu queria fazer essa ressalva. Por quê? Porque quando a gente está falando de mãe, a gente não está falando das mães no plural. A gente está falando da mãe no singular. Esse exemplo, esse símbolo, esse significado. Então toda vez que a gente estiver falando disso, a gente vai tentar transpor essa experiência dessa imagem de mãe que a gente criou para a nossa experiência subjetiva no mundo de hoje. Para as mães plurais, a gente precisa fazer uma ressalva muito importante do esforço que essas mulheres vêm fazendo para dar conta dessa experiência. Infelizmente, o que a gente ainda testemunha no Brasil é uma disparidade muito grande entre os homens e as mulheres. O que a gente vê é, na maioria das famílias que tem apenas uma pessoa para cuidar dos filhos, essa pessoa é uma mulher, e essa mulher trabalha, e essa mulher cuida dos filhos, e essa mulher dá conta das famílias, e essa mulher dá conta de um sem número de atravessamentos que a maternidade termina por sofrer, não é? E mesmo aquelas mães que estão vivendo em condições mais típicas, sem tantas dificuldades como a gente citou aqui, mesmo elas ainda vivenciam uma sobrecarga muito grande, né? Porque estão nesse momento cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando do seu trabalho, cuidando dessas coisas todas, e é muito importante a gente valorizar esse trabalho. Então, para elas, toda a nossa reverência, todo o nosso respeito, mas hoje nós vamos tentar transpor essa experiência da maternidade para a nossa vida, para que a gente possa aprender com ela. Como eu falei, nós vamos apresentar agora as escolas que estão apoiando, são muitas, e eu queria citar cada uma delas para demonstrar o esforço que cada uma dessas instituições fez para estar aqui com a gente hoje, fazendo essa live para vocês. Então nós temos o Colégio Águia, a Escola Ativa Montessoriana, as duas escolas, né, o Colégio Ana Teresa e o CAT, então essas duas escolas que são da mesma proprietária, que fazem esse trabalho. A Escola Arco-Íris, a Escola Casa do Horto, Educação Infantil Bilíngue, o CETEB de Feira de Santana, e essa campanha aqui, que são várias escolas de Feira de Santana que se uniram para a valorização desse dia. A Escola Experimental da Educação Infantil ao 5º ano. O Colégio Galileu. O Colégio Gregor Mendel, o pessoal da Educação Infantil e Ensino Fundamental. O Colégio Gregor Mendel, Fundamental 2 e Ensino Médio. A Escola Gurilândia. A Escola Ludic. A Escola Meu Castelinho. Módulo Criarte.
Nova Escola de Vitória da Conquista, Escola Novas Ideias, Colégio Oficina, Pan-Americana da Bahia, Escola Pan-Americana da Bahia, Pensar, Centro Educacional Pensar, Escola e Creche Primeiros Passos, Educandário Santa Rosa, Colégio Sêneca, Colégio Siddhartha, Escola Tempo de Criança, Colégio Vila, e esses são os nossos apoiadores. Veja, é gente de vários lugares do Brasil que se reuniu para transmitir essa mensagem. Eu queria enormemente agradecer a todos eles. No final vou fazer mais uma referência a esses grandes parceiros que foram aqueles que conseguiram dar corpo a essa iniciativa. Mas antes eu queria começar contando uma experiência pessoal que eu acho que tem muito a ver com essa experiência de reinvenção da vida a que a gente está se vendo agora defrontado. Quando eu era pequeno, havia um plano na minha família de que nós nos mudássemos de um apartamento onde nós morávamos, no Corredor da Vitória, para uma casa, porque meus pais entendiam que viver numa casa seria muito melhor para a infância dos seus 3 filhos. E esse era o projeto. Então foi vendido o apartamento, foi comprada a casa, e essa casa precisaria de reformas. Meu pai e meu avô, engenheiros, se encarregavam dessa experiência de reformar a casa, e assim seria esse grande sonho familiar realizado. Ocorre que nesse processo, e perto do mês do meu aniversário, minha irmã mais velha adoeceu gravemente, e repentina e agudamente. Precisou ser hospitalizada muito rápido, lá ficou por meses, fez diversas cirurgias, por várias vezes foi desenganada, se acreditava que minha irmã não ia sobreviver, e isso modificou completamente a vida da minha família. Objetivamente tudo deu certo e agora ela está bem, mas na época havia uma tensão, uma incerteza, ninguém sabia o que ia acontecer, e todos esses planos foram devidamente reestruturados, porque seria impossível dar conta de todas essas frentes ao mesmo tempo. Foi um grande sofrimento para todos nós. E, além de tudo, das perdas todas que implicavam, eu e meu irmão fomos à casa dos meus avós, meu pai e minha mãe se revezavam dormindo lá no hospital, a gente quase não os via, então essa foi a grande primeira perda. Eu me lembro claramente que no meu aniversário, em outubro, minha irmã ainda estava internada, e minha mãe e meu pai resolveram fazer a festa do meu aniversário na escola, e eu me lembro vividamente da imagem de minha mãe, que era uma morta-viva, né? Estava desarrumada, com as roupas largas, umas olheiras muito fundas, ela mal conseguia concatenar as palmas, ela estava ali realmente fazendo um esforço enorme, mas foi feita a festa, eu me lembro que aquilo me marcou muito. E em seguida, depois que tudo correu bem, minha irmã ainda em recuperação, nós fomos para casa com a casa sem terminar. A casa não tinha sido terminada por conta desse evento que tomou conta da nossa família por meses. E quando eu cheguei lá na casa, havia por isso a ideia é um buraco no muro, porque a primeira coisa que eu percebi é que no muro que separava a rua da minha casa, ou desse sonho que estava projetado por minha família, havia um buraco enorme, mas um buraco grande o suficiente para que eu passasse por dentro. E eu fiquei impactado com aquilo e falei, como a casa dos sonhos, eu tinha à época 5 para 6 anos, como a casa dos sonhos, como essa casa idealizada podia começar já na frente com um buraco enorme no muro. E aquilo me deixou paralisado. E eu fiquei com muito medo daquilo e falei para meu pai, mas tem um buraco no muro. E ele, muito tranquilo, do lugar de adulto e de engenheiro, disse, não, isso é fácil, a gente fecha. Claro, do ponto de vista objetivo, sim, mas e o buraco do ponto de vista simbólico? E esse buraco do ponto de vista da dor de um sonho que não estava ali materializado como deveria estar? Como lidar com isso? E eu empaquei, não consegui entrar. E alguma coisa me deu, porque hoje eu penso assim, é como se esse buraco tivesse me instado a seguinte história, ou você lida com esse buraco, ou esse buraco te engole. E aí eu resolvi, paralisado, sem conseguir entrar na casa, meus pais insistindo para eu entrar, e eu pedi para entrar na casa por dentro do buraco. E meus pais, eles são pessoas que, quando nós éramos pequenos, permitiam muitas coisas. Eu tenho certeza que eles não sabiam direito por quê, mas eles achavam aquilo, se era coisa da criança, se a criança precisava, eles autorizavam, e assim foi feito. Eles autorizaram e eu entrei na casa, nessa casa que era esse sonho refeito por toda essa condição tão ruim que a gente viveu, por dentro desse buraco. E eu não tenho dúvida que essa travessia de entrar nessa casa por dentro desse buraco foi o que me deu a condição de ressignificar todo o processo e me ajudar tempos depois a dar um outro sentido.
E eu me lembrei dessa história enquanto estava preparando essa fala para vocês, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, né? Os nossos sonhos que de repente se desfazem, a nossa realidade que de repente se desconstrói, essa perspectiva de uma hora para outra ter que dar conta disso, a nossa vida estava assim, de repente vira de cabeça para baixo e a gente fica tentando se segurar sem saber o que fazer. E bom, e nós fomos para essa casa e minha irmã ainda convalescendo das cirurgias, depois teve que fazer uma outra. Lá nós conhecemos uma vizinha de muro que nos acompanhou a vida inteira, que ainda hoje existe nas nossas vidas e com quem a gente fez muitas brincadeiras muito importantes. Mas uma brincadeira eu acho que é muito reveladora para o que a gente está vivendo hoje, para aquilo que eu vivi há muitos anos atrás. No andar de baixo da casa estava reservado para esse andar um quarto muito grande, que seria o quarto de brinquedos. E a regra desse quarto é que lá nós poderíamos fazer tudo. Havia uma mesa muito grande de madeira e fórmica em cima, onde nós podíamos pintar, sujar todas as paredes, desenhar. Tudo era permitido dentro daquele quarto. Dentro da casa toda não, mas dentro daquele quarto tudo era permitido. Ali também depois se construiria uma casa de alvenaria, que seria uma casa de boneco para minha irmã, e depois virou um clube, depois uma biblioteca e várias outras coisas. E no extremo oposto, na área externa, havia o que seria uma horta. Só que neste lugar de baixo da casa era onde se acumulou todos os restos da obra. Olha como isso é simbólico. E lá estavam todos os restos. Então havia madeira, tijolo, brita, areia, as plantas todas mortas. Era um lugar muito feio. Esse lugar, que era o lugar da fantasia, do lúdico, da invenção, da infância, era um lugar muito destruído. Passados algumas semanas, ou talvez alguns meses, eu não vou me lembrar exatamente quanto tempo foi, me lembro que minha irmã já estava bem, já tinha refeito a sua última cirurgia, nós resolvemos montar um circo nesse lugar chamado o Circo dos Horrores. Olha que nome. E nesse Circo dos Horrores nós pegamos as ripas de madeira e fizemos banco com cola quente, pintamos com tijolo. Nós pegamos um caixote, fizemos um bombonier que nós íamos na avenida ao lado para comprar. Minha irmã fez uns cartazes e foram mimeografados, a época era assim que se reproduzia, e nós demos na rua para convidar as pessoas, e as pessoas foram. Isso é que é incrível, as pessoas saíram de suas casas e foram até lá. E nós tínhamos alguns eventos. Eu fazia um show de mágica que sempre dava errado, minha irmã tinha um show de dança também não muito bom, e no lugar da horta, que era o lugar da vida, que era o lugar onde as coisas plantariam, onde surgiriam, onde tudo aconteceria, a gente fez o trem fantasma. Então o que a gente fez? A gente pegou alguns bonecos da minha irmã, despedaçou eles, tirou a cabeça, o braço, a perna, penduramos nas folhas mortas, colocamos o adulto dentro daquele carro que havia um pedal, eu e meu irmão empurrávamos por aquele trilho, e à medida que aqueles pedaços de corpos iam sendo vistos, a gente ia assustando os adultos. É muito simbólico a maneira como nós lidamos. E foi graças a isso tudo que a gente pôde ressignificar e seguir a vida e ser muito feliz nessa casa. Então essa é a primeira mensagem que eu queria passar. A ideia de que é chegado um momento em que a gente precisa atravessar o buraco, que a gente precisa ter a coragem de enfrentar, que a gente precisa se haver com os nossos sonhos desfeitos. E a mãe, essa figura simbólica que eu estou me referindo agora, ela tem muito a ensinar. E o primeiro ensinamento para isso é a relação com o tempo. Toda mãe, ela precisa lidar com o tempo. Um tempo que vai na contramão da velocidade dos nossos dias. Um tempo que demora 9 meses para que ela transforme, quase que num milagre, aquela experiência, aquela expectativa, aquela ideia em uma pessoa. E nesses 9 meses, essa mãe vai se modificando psiquicamente, fisicamente, socialmente, nas suas relações com o trabalho, com os afetos, etc. E é toda uma preparação para que a chegada dessa criança, que é quem definitivamente vai conferir a ela o lugar de mãe, possa acontecer da melhor maneira possível. E essa ideia é uma ideia que eu acho que é muito cara ao tema que a gente está falando, porque a velocidade ela vai de encontro à experiência humana. A experiência humana precisa de tempo para ser depurada, para ser avaliada, para ser reconhecida, para a gente dar um sentido e um significado. Então, talvez esse momento tão difícil que a gente está vivendo nos obrigue a diminuir a velocidade, a olhar mais para dentro, e a conseguir, de maneira definitiva, ressignificar uma série de coisas que não tem a ver só com a vida pós-quarentena, mas que tem a ver também com a nossa vida antes da quarentena. Que modo de existir é esse que nós, enquanto pessoas, enquanto coletivo tínhamos? Que maneira de estar no mundo, de construir essa realidade é essa? Essa é uma pergunta que o tempo agora nos obriga a fazer. Então, a primeira ideia é essa ideia de que a gente possa gestar uma nova vida. Ou seja, essa mãe que gesta uma vida nova,
uma nova vida, mas nós agora tentamos produzir, construir, formar uma vida nova. Uma vida nova que ressignifique uma série de coisas, como por exemplo a velocidade, como por exemplo a exterioridade, como por exemplo o autocentramento. Características do nosso tempo e que fazem, de certa forma, mal ao nosso laço social. Nós estamos muito acostumados a olhar para nós mesmos, nós estamos muito acostumados a estar sempre com pressa, nós estamos muito acostumados a viver sempre para fora. E o que esse tempo nos obriga é a parar, pisar o pé no freio, fazer as coisas com mais sentido, com mais calma, é olhar para dentro e de maneira talvez inédita na nossa história recente, olhar para o coletivo. Nós abrimos mão do nosso sacrifício, abrimos mão à custa do nosso sacrifício, das nossas possibilidades de liberdade individual, para que o nosso projeto social coletivo funcione, para que as pessoas não se infectem, para que o nosso sistema não entre em colapso. Então, uma outra relação com o tempo é a ideia da história. Toda mãe, ela começa a história do seu filho muito antes dele existir. Por quê? Porque essa mãe tem a sua história, foi filha, tem essa história que precede, é a marca, é o campo, é o berço por sobre onde essa criança vai ser colocada. É o início da história dessa criança. Todos nós, como disse o Celso Goodfriend, somos feitos de pai, mãe e histórias. E essas histórias, elas nos formam. Por mais que a gente tente recontar, ressignificar, redizer, reescrever, mas isso é a marca, isso nos estrutura. Da mesma maneira que a humanidade também nos empresta uma série de referências históricas que a gente deve olhar para trás. Como foi que nós, enquanto seres humanos, saímos de grandes crises? Como foi que nós, seres humanos, conseguimos ressignificar as nossas experiências tão difíceis enquanto coletividade? Hoje assisti um vídeo das pessoas dançando e cantando em Milão. Qual foi a última vez que nós vimos pessoas cantando? Hoje, aqui na minha rua, veio uma pessoa tocar um trompete para que todas as pessoas da janela pudessem ver. Que quando a gente se lembra de ter visto sinais da humanidade nos dando essa prova de que o coletivo tem uma força e tem um valor. Então é muito importante a gente pensar nessa história como formadora de quem nós somos. E um outro dado é esse tempo absoluto, né? A Vera Iaconelli falou numa entrevista que alguém teria dito uma frase que a quarentena é o puerpério do mundo. É como se nós estivéssemos vivendo aquela experiência de puérpera, né? Ou seja, o que é essa relação absoluta? Logo que essa criança nasce, é fundamental que essa mãe seja absoluta para esse filho. É essa relação absoluta de devoção. Nós, enquanto humanos, nós nascemos muito frágeis do ponto de vista biológico. E talvez nasçamos assim tão frágeis porque é fundamental que, além de cuidar do corpo, das nossas necessidades do ponto de vista biológico, a gente também cuide das necessidades do ponto de vista psíquico. Então é ali que nós vamos, com essa interação absoluta com esse outro da maternidade, que nós vamos nos conformando enquanto sujeito, enquanto pessoa. E isso fala dessa relação que nós estamos vivendo hoje com as nossas famílias, né? Essa relação absolutamente intensa, essa relação em que a gente não sai de casa, essa relação onde tudo acontece dentro desse cenário familiar. Como é importante que a gente se aprenda enquanto família. Como é importante, porque quando a mãe está com seu filho, logo depois de parir, ela está aprendendo a ser mãe daquela criança e aquela criança precisa aprender a ser filho dessa mãe. E esse aprendizado mútuo, que de uma maneira definitiva muda completamente a experiência desses dois seres, essa mãe nunca mais será a mesma e esse bebê nunca mais será o mesmo, é também o que a gente precisa fazer agora com os nossos filhos nas nossas casas. É aprender uma outra maneira de estar com eles, de prestar atenção neles, de entender como as coisas funcionam, de perceber as nossas tensões, as nossas angústias, os nossos limites, as nossas impossibilidades de sermos absolutos para esses meninos e meninas, ou para os nossos cônjuges, ou para a nossa família estendida. Ou seja, é como se nós estivéssemos sendo obrigados a testar os nossos limites, como é um teste de limites, a vivência do puerpério. E, ao mesmo tempo, essa mãe, em geral, essa mãe que eu falo no singular e não as plurais, não cada mãe fazendo, mas essa mãe enquanto uma espécie de entidade simbólica, ela sempre faz uma flechada na direção do futuro. Ela sempre tem uma expectativa para esse filho, sempre tem uma história, sempre tem um projétil de desejo que vai na direção de algo. E é também o que a gente precisa fazer agora. Nós precisamos dar conta do nosso presente, nos reavermos com o nosso passado enquanto humanidade, enquanto laço social, enquanto coletividade,
para daí conseguir fazer alguma projeção de futuro. A incerteza, ela é extremamente angustiante para o ser humano, porque a gente não sabe como as coisas vão ficar. Então agora é a hora de, mesmo na incerteza, aprender com as experiências de outros países que já viveram isso, e de outros grupos que já viveram essa experiência, e pensar como nós vamos imaginar o nosso futuro, como nós vamos querer viver daqui para frente. Vamos ser as mesmas pessoas? Vamos continuar encarando o outro como uma ameaça? Vamos continuar nas grades do condomínio que são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se não é você que está nessa prisão? Vamos continuar nos fechando? Vamos continuar cada vez mais apressados, descuidando das coisas simples da vida? E o que me chama a atenção é que essa falta absoluta de poder olhar o sol, de poder abraçar um familiar, de poder simplesmente sair na rua, pode, porque a falta é a força motriz do desejo, pode empurrar o nosso desejo para que essas coisas ganhem outro valor. Para quem mora aqui na minha cidade, em Salvador, para que a gente possa passar na frente do mar e quase que como uma reverência de respeito absoluto ao que o horizonte significa, a gente possa se dobrar e dizer: que bom que temos essa oportunidade. Quantos de nós passamos nessa cidade apressados, tentando ganhar a vida sem conseguir valorizar coisas simples? E talvez seja um grande momento para que a gente... Isso não é um discurso piegas, isso é a saída que a gente tem, é a possibilidade de dar um novo sentido. Não sem crítica, não sem coragem, não sem gritar aos quatro ventos os absurdos e as barbáries que estamos atravessando. Não é isso. Temos que ter essa coragem, mas temos que valorizar as coisas simples que são realmente essenciais, e nós, cada um de nós, vamos ter que buscar dentro de nós mesmos e com os nossos, o nosso conjunto mínimo de essencialidades nos nossos relicários de afeto. Nós vamos ter que ter uma espécie de altar onde eu coloco os meus mais importantes afetos e aonde eu posso fazer a minha devoção àquilo que é simples, mas que é essencial para que a gente continue sendo humano. Por isso que no texto eu coloquei o mais que humano em nós, parafraseando aquela música, né, do Caetano, essa ideia de que a gente precisa transcender a humanidade com humanidade. A gente precisa transcender essa dor de existir enquanto humanidade com mais humanidade. Essa é uma aposta que seguramente essa mãe enquanto símbolo nos ensina. A mãe enquanto encontro. Então, nós somos feitos a partir do outro. E esse feitos do outro quer dizer o quê? Nós só existimos porque há um outro que nos confere a nossa existência. Uma mãe, ela só é mãe porque existe um filho, ainda que no plano da ideia, ele pode até não ser materializado, mas é essa ideia desse outro que confere o meu lugar de mãe. Todo ser humano ele é feito por um outro. E o filho do Caetano diz isso muito lindamente quando ele diz: todo homem precisa de uma mãe. Né? Ou seja, todo mundo precisa desse outro da maternidade que lhe dê a certeza da existência, que lhe diga: você existe para mim, portanto você existe no mundo. E isso é tão sério que um bebê, quando nasce, ele sequer sabe que ele é um corpo. Ele sequer tem a ideia de que aquela mão é a mão dele. É a relação com esse outro da maternidade que vai fechando esse corpo e que vai dando a ele o status de existência no plano da humanidade. E o outro, ele é tão crucial para o homem, ele é tão estrutural, ele é a base maior da nossa existência, e nós estamos cada vez mais sem cumprimentar os nossos vizinhos no elevador, nós estamos cada vez mais amedrontados com esse outro que atravessa a rua, nós estamos aqui no Brasil cada vez mais assustados com os quase pretos de tão pobres. Por quê? Por que que nós estamos transformando aquele que me confere a existência enquanto humano no meu maior perigo? Por que que nós vencemos tantas coisas enquanto humanidade, mas nós temos um temor enorme pelos outros? Por que que a alteridade, a diferença, o que tem um cabelo diferente, o que gosta de namorar de um jeito diferente, o que acredita em outras religiões, por que que essas pessoas nos ameaçam? Por que que nos últimos anos nós estamos recrudescendo a intolerância à diferença? Essa é uma pergunta que a humanidade precisa se fazer, não apenas para atravessar essa experiência ruim do coronavírus, mas fundamentalmente para existir de uma outra maneira, menos destrutiva, menos violenta e mais colaborativa, mais inventiva e mais criativa. E isso é repactuado, é repensado, é recolocado quando eu enalteço essa figura dessa mãe no singular que é encontro. Porque quando nós sabemos que a nossa relação ela se constrói a partir do apego, aliás, tem uma experiência muito boa, todos os psicólogos conhecem, da mãe de arame, que botaram um macaquinho
com uma mãe feita de arame, com uma mamadeira, e uma outra mãe de feltro, que imitava a pele da mãe do macaquinho, sem comida. E ele passava a maior parte do tempo preso, pendurado, aninhado nessa mãe que parecia ser a sua mãe. E naquela que era fria de arame, ele ia lá, comia e voltava. Depois separaram ele dessa mãe de feltro e durante muito tempo, e depois reapresentaram, e ele corria direto. Toda vez que ele tinha medo, ele se referenciava a essa mãe. E depois eles fizeram um controle com macacos que não tiveram essa experiência do apego, e eles tinham muito mais dificuldade de se adaptar à realidade. Portanto, uma mãe é essencial para o homem. Uma mãe é fundamental para um homem. E a mãe ela é fundamental porque ela emblematiza a ideia de que nós somos afeto. Nós somos a medida dessa construção afetiva que nos forma. E é essa medida dessa construção afetiva, de apego que nos conforma, que nós podemos inventar a nossa maneira de existir. Homens humanos, enquanto sujeitos de linguagem, eles vivem uma vida inventada. Uma vida dificílima, uma vida complicada, uma vida que não tem regras, uma vida que, como eu brinco, nem Osíris sabe como aconteceu. Mas é porque ela é inventada, é porque ela é difícil, é porque ela é incompleta, é porque ela é incongruente, é porque ela é cheia de altos e baixos que a gente pode se reinventar. É por isso que nós somos indiscutivelmente aqueles que mais têm capacidade de se adaptar, aqueles que mais têm capacidade de produzir coisas inimagináveis. Então, a grande pergunta que nós nos fazemos quando a gente referenda a mãe encontro é: nós somos pró-sociais? Há um estudo da British University que é muito interessante, que coloca crianças de 3, 4 meses diante de uma situação com os Muppets, e elas têm que escolher entre os caras que fazem o bem e os que fazem o mal. E a maioria imensa das crianças escolhe os caras que fazem o bem. Crianças de 3 ou 4 meses já são capazes de distinguir e de escolher comportamentos pró-social. Ou seja, é como se nós já tivéssemos quase que uma intenção, uma vocação a isso, e à medida em que nós vamos crescendo, enquanto laço a gente vai reconfigurando. É preciso darmos conta agora, nesse momento, se vamos continuar nos destruindo enquanto outros, se vamos achar outras maneiras mais colaborativas de existir no mundo. A mãe como cuidado. Então, o cuidado da mãe como o que vem primeiro ao cuidado do outro. Então, uma mãe que quando está gestante, ela precisa pensar no que ela vai comer, ela precisa evitar determinados hábitos, ela começa a pensar em lugares que ela deve ou não deve ir para se proteger, porque à medida em que ela se cuida, ela está cuidando desse plano, desse projeto que é esse filho vindouro. Então, é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Quando eu estou saudável, muitos de vocês estão saudáveis, nós não saímos de casa. Se eu estou saudável, por que eu tenho que ficar dentro de casa? Porque eu estando saudável, eu posso pôr o outro em risco. E pondo o outro em risco, e a mim mesmo, eu coloco o todo em risco. Então, olha como isso é bonito. Forçosamente, por uma espécie de empuxo da vida, de um empurrão da vida, nós estamos retomando essa ideia materna de que eu preciso cuidar de mim para poder cuidar do outro. E o meu cuidado, cuidar de si mesmo, é o exemplo do cuidar do outro, é o sinônimo do cuidar do outro. Isso é muito interessante. Da mesma maneira que a demanda do outro, depois que essa criança nasce, passa à frente da demanda da mãe. Então, quantas mães não ficariam sem comer se só tivesse pouca comida para dar para o seu filho? Quantos de nós abriríamos mão hoje do nosso direito de poder tomar um sol e correr na praia para poder que toda a coletividade funcione melhor? Então, talvez o mundo, talvez a nossa humanidade esteja passando por um dilema daqueles. Um dilema que é uma crise e que, por ser uma crise, encerra em si a possibilidade de transformação. Mas não nos iludamos. Não é a crise sozinha que tem o poder de ressignificar a nossa experiência humana. Quem dá sentido, quem ressignifica, quem reinventa suas formas de existir, somos nós, humanos. Então tudo vai depender da maneira como nós, individual e coletivamente, ressignificamos, damos um novo sentido a tudo isso. A gente pode sair dessa experiência da mesma maneira que a gente entrou. Ou pode sair até pior do que a gente entrou. Agora, nós temos sim a chance de repactuar. E todas essas pessoas que estão aqui agora, que pararam o seu tempo, que pararam os seus dias, que pararam para estar junto nessa grande praça pública virtual, precisam repactuar no coletivo uma outra maneira de existir. Por quê? Porque se a gente assim fizer, aumenta a chance de eu e você que está me escutando sairmos disso um pouquinho melhor. E isso é um ensinamento que a Vera colocou muito bem, essa quarentena como um puerpério do mundo. Bom, a mãe como palavra. O que é isso, a mãe como palavra?
Nós humanos, nós somos os seres, os únicos seres que nós nascemos antes de nascer. Eu me explico. Em primeiro lugar, a gente nasce no plano simbólico, a gente nasce numa ideia, a gente nasce num afeto, a gente nasce num desejo. A gente, antes de nascer, a gente já existe para aqueles que são os responsáveis pela nossa vida, porque nós somos sujeitos de linguagem e nós inventamos a vida. E quando nós inventamos a vida, a gente inventa também esse filho. Objetivamente, quando esse filho nasce, há um conflito entre aquilo que eu idealizei e aquilo que ele se apresenta. Ainda bem, porque é graças a esse conflito, é graças a essa tensão incerta entre expectativa e realidade, nessa tensão é onde emerge a possibilidade desse filho ser para além da minha expectativa. Bom, e o que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Tudo. É justamente na fruição, na tensão, na fricção entre a expectativa e a realidade que eu tenho a possibilidade de dar uma outra história, de emergir um outro conteúdo. E para isso, eu preciso me dar conta de que nós somos feitos de histórias. Né? As histórias nos conformam. E quando as histórias nos conformam, eu posso reeditar essa história. Todo filho reeditou a sua história para ser sujeito enquanto representante e corpo da história de seus pais. Ou seja, toda pessoa sempre é a marca das lições diárias de outras tantas pessoas, disse o Gonzaguinha. De fato, só que a maneira como essa pessoa dá um trato a essas marcas é uma maneira absolutamente singular. Fruto dessas marcas, filho dessas marcas, mas de uma maneira única. O que quer dizer que nenhum filho é filho igual para seus pais e nenhum pai é pai igual para seus filhos. Ou seja, é sempre uma conta, uma conta que não fecha. Há sempre algo que escapa. E é disso que escapa. É disso que poderia ser uma ferida, uma fissura, um problema. Como muito bem escreveu Salomão no seu grande livro Longe da Árvore, que também reside a possibilidade de virar, de torcer a realidade e dizer, não, mas daqui eu posso me reconstruir. Então, eu sou feito de histórias, mas eu posso e devo reeditar a minha história enquanto sujeito da minha própria vida. E nesse sentido, é claro que eu sou feito de Covid, é claro que eu sou feito de distanciamento social, é claro que eu sou feito dos milhares de mortos que estão atravessando a minha vida. Esses mortos não podem ser números, esses mortos têm que ter nome, tem história, é o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o primo de alguém, é o filho de alguém. São pessoas, carne, osso e subjetividade, merecem este respeito, porque é somente quando a humanidade consegue se espantar quando seus mortos viram números, que a gente pode ressignificar, que a gente pode se reconectar com a nossa própria humanidade. E isso tem a ver com a minha possibilidade de reescrever a minha história. Eu preciso me deixar ser atravessado por todas as dores que o mundo está passando agora. Eu preciso empaticamente me conectar com isso, na medida de que eu sou também isso, que eu também sou produto e produtor desta realidade. Mas eu preciso também fazer alguma coisa com isso. Eu preciso também dar um sentido a isso. Eu preciso também fazer com que isso tenha marcha, com que isso tenha curso, com que isso tenha alguma saída. E isso é reescrever ou reeditar a nossa própria história, como nós fazemos todos. E para isso, uma boa saída é isso que eu coloquei aqui. A narrativa salva. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos contar sobre o que está acontecendo. Nós precisamos conversar com os nossos filhos. Nós precisamos conversar com os nossos amigos. Nós precisamos criar rede de pessoas que falem não apenas sobre as experiências de cada um, mas fundamentalmente da experiência de todos nós. Como essas experiências coletivas e individuais elas se misturam. O quanto eu sou produtor e produto desta cultura. O quanto eu posso, de alguma maneira, reconstruir e me refazer enquanto sujeito e enquanto coletivo. E para isso é o que eu defendo, que é a possibilidade da gente bem dizer tudo isso juntos. Aliás, é o que estamos fazendo aqui. Estamos tentando bem dizer todo esse cenário difícil que nós estamos vivendo, toda essa dificuldade terrível que o mundo atravessa. Para quê? Para quando a gente pode bem dizer junto, a gente aumenta a nossa chance de elaboração, a gente aumenta a nossa chance de ressignificar, a gente aumenta a nossa chance de produzir uma outra história, que não é A, que não é B, mas que no meio do A e B se faz uma outra construção, se faz uma outra saída, se faz um outro caminho. Nesse sentido, a gente pode também entender que a mãe é vazio. O que é a mãe é vazio? É impossível ser mãe sem dor. É impossível que a mãe não experimente no seu exercício de maternidade alguma dor. Essa dor pode ser física, mas ela é também psíquica. Então, a experiência do parto é a ruptura
imensa de uma série de coisas, é um grande trauma. E essa experiência do parto, ela é tão potente, ela é tão significativa que dificilmente a gente consegue ficar sem falar disso, ou sem se dar conta disso, ou sem rememorar isso. Então existe uma dor física, mas existe também uma dor psíquica, que é a possibilidade de você se separar. Que é a possibilidade de você dizer, vai, além de mãe eu sou outras coisas, eu sou mulher, eu sou filha, eu sou profissional, vai para o mundo. Eu abro mão de ser fusionada a você para lhe dar a chance de existir no mundo. Então é uma dor. Ser mãe é perder. Ser mãe é perder desde que a criança nasce. Desde que a criança nasce, a gente se separa dos nossos filhos. E é claro que existem outros ritos e outros sinais de que essa separação vai se construindo. Mas é uma vida de desenvolver. Se envolver cada vez menos até que ele possa construir a sua própria história. E isso, portanto, eu defendo que a vivência da mãe é uma vivência de perda e de incompletude. Como a vivência do que nós estamos vivendo agora é de perda e de incompletude. Quem aqui que está me ouvindo está completo, está pleno, está satisfeito e feliz? Se tiver alguém passando pelo que a gente está passando, satisfeito e feliz, é porque não compreendeu o que nós estamos vivendo. É porque cindiu com a realidade. É porque perdeu a âncora com o real. Porque o que nós estamos vivendo é sim produtor de sofrimento. O que não quer dizer que nós devamos nos mergulhar no sofrimento e lá ficar. Mas nós precisamos entender que o sofrimento me conforma. Que a perda sou eu, que a falta sou eu. É porque sou incompleto, é porque lido com perdas que eu posso fazer disso alguma coisa. Se eu nego isso, se eu me escapo disso, se eu fujo disso, eu perco a oportunidade de fazer alguma coisa com isso. E portanto, a gente pode ter 3 saídas. O saudosismo, ou a saudade, a nostalgia e a retrotopia. A saudade seria a possibilidade de você sentir falta de algo que lhe forma. Então a saudade é como uma boa memória, algo que faz sentido para você e que você gostaria de viver de novo. A nostalgia tem a ver com a perda, com a dor daquilo que foi perdido, como um membro que foi cortado. Então você sente aquela dor mesmo não tendo mais aquele braço ou aquela perna. Isso paralisa, isso dificulta, isso lhe impede da transmutação. E a retrotopia seria a ideia de você pegar o passado, dar uma maquiada nele e ficar fazendo elogios do passado, porque o presente é tão difícil, é tão angustiante que ele pode ser mais facilmente depurado se a gente pensar no passado como uma espécie de bom momento em que nós vivemos. Então é claro que a gente tem que ter saudade de coisas boas que a gente viveu, mas é importante que a gente faça isso como uma marcha alegre, crítica, verdadeira, forte e para frente, no sentido de poder fazer alguma coisa de reconstrução da realidade. E isso significa fundamentalmente reinventar a vida. Eu usei esse termo em muitas das minhas comunicações, reinventar, porque é realmente o que eu acredito, que a gente precisa inventar um outro jeito de viver a vida, sob pena da gente cair em armadilhas ainda piores, ou sob pena da gente não ter o aproveitamento do ponto de vista simbólico de toda essa dificuldade que nós estamos vivendo. Podemos pensar que a mãe é transformação. E aí eu escolhi o clichê do clichê, que é a ideia do casulo e da borboleta, mas eu achei que não tinha metáfora melhor, porque nós estamos meio presos, né? Todo mundo está se sentindo meio preso. E essa prisão causa dor, é difícil, até que vai chegar uma hora que isso vai romper e a gente vai poder dar outros saltos. Então, o fazer das pessoas e o fazer das coisas, ele é muito diferente. Uma cadeira, quando ela nasce perfeita. Ela nasce a melhor cadeira possível. Mas o humano, quando ele nasce imperfeito. Ele nasce incompleto. Ele nasce frágil. Ele nasce ultra dependente do outro. É esse outro da humanidade que vai lhe conferindo cada vez uma melhoria, cada vez uma experiência. E nesse transcurso nós vamos ficando cada vez melhor. E por que a gente não pode viver a vida como coisas? Porque uma coisa nasce boa, como a cadeira, e vai ficando pior até que ela deixa de ser usada. Nós não. Nós nascemos frágeis e vamos nos melhorando. A pergunta é, como que nós estamos aproveitando a experiência desse casulo? Como que nós estamos aproveitando a experiência dessa reclusão? Como que nós estamos aproveitando a experiência para tentar construir, a partir das nossas incompletudes e impossibilidades, um possível melhor, ou um melhor possível? Essa é a grande questão que tem a ver com a possibilidade que eu chamei de viver tudo. O que é viver tudo? Tá cansado? Senta. Se pediu, aguenta. Lembra dessa música do Lenine? É isso. Ou seja, é assim. A vida, ela é cheia de altos e baixos. Não vamos ficar enaltecendo uma analgesia do existir.
Nós precisamos nos conectar com as nossas dores. Viver dói, viver é para fortes, não é para principiantes. A vida é sem ensaio, disse o escritor. Então nós não temos ensaio. Então nós precisamos admitir, não é fazer discurso do contente, é admitir que a dor é formadora e poder se conectar com essa dor. Então vamos viver tudo o que há para viver. Ou seja, vamos mergulhar nas nossas experiências para sair disso melhor. Agora, vamos mergulhar e sair. Ou seja, vamos fazer um discurso de que nós vamos sair marcados, vamos sair com cicatrizes, vamos sair doídos, vamos sair imperfeitos enquanto coletivo, mas vamos sair. E vamos sair para aprender com essa experiência e não repetir alguns erros que talvez estavam conformando a nossa vida antes dessa pandemia. Viver tudo significa se permitir a intensidade da profusão de sentimentos e emoções que a vivência de distanciamento social nos promove, para que a gente possa ter recursos de dar uma organização, um jeito, uma arrumação, que a gente possa fazer isso, seguir em marcha e para frente. E é uma ideia muito interessante do Cortella, que eu trouxe aqui, que é do Mário Sérgio Cortella, que é a insatisfação positiva. O que é isso? A insatisfação é essa ideia do desejo. O desejo ele é feito, ele é próprio, ele é filho da falta. Ninguém é absolutamente satisfeito. Então ter uma insatisfação positiva significa dizer: eu não sou completo e eu posso mais. Eu não sou completo e eu quero mais. Eu não sou completo e eu quero um mundo menos desigual. Eu quero um mundo menos violento. Eu quero gritar na janela para que as pessoas respeitem as pessoas que morreram. Eu quero que as minhas relações comunitárias sejam mais afetuosas. Eu quero viver a experiência com meu filho de maneira mais inteira. Eu quero me doar para ser uma pessoa melhor. Ou seja, é a ideia da gente poder, uma vez sabedores da nossa incompletude, fazer dessa incompletude uma mola propulsora para cima daquilo que é fundamental na ordem do desejo. Então a insatisfação positiva, essa ideia do Cortella, tem muito a ver com tudo isso que a gente está conversando aqui. Tá? E, para a gente começando aí para o final, a mãe como esperançar. Então a gente não pode pensar esperar e esperançar do mesmo lugar. Então a gente tem que pensar que esperar no sentido de ficar parado, no sentido de não fazer nada, no sentido de esperar para ver o que é que vai dar. Essa é uma saída. E a outra é esperançar, ou seja, no meio desse lugar árido, no meio disso onde seria improvável o surgimento da vida, eis que a vida surge e nos dá uma certa dose de esperança. Não é uma esperança com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não é uma esperança ingênua, não é uma esperança acrítica, é uma esperança com crítica, com coragem, com verdade dentro da nossa realidade social. Mas é a esperança de que nós vamos ter que fazer alguma coisa melhor. Nós, enquanto humanos, nós temos essa possibilidade de ver do árido brotar o novo. E é isso que eu acho que é por isso que eu acho que a gente está aqui hoje. É porque a gente quer ver brotar do árido o novo, do improvável o novo, do incerto o novo. Um novo que não é tão novo assim, porque ele não é inédito, mas ele é reeditado. Um novo que sim, flerta com o passado, consegue perceber coisas boas do passado, dá conta do presente, mas projeta o futuro. Ou seja, um novo que se baseia nessas experiências positivas, mas que criticamente enfrenta aquilo que precisa ser enfrentado, com a coragem que o considerar nos implica. O que é considerar? É estar com as estrelas. Então, eu escrevi um texto a partir de um texto do Maffesoli que me tocou muito, que é essa ideia das janelas abertas. As pessoas abrindo suas janelas e olhando para as estrelas, essa ideia da gente se pôr para fora. Porque o homem contemporâneo ele é muito da exterioridade, mas de uma exterioridade que tenta insuportavelmente demonstrar um modelo de perfeição. E o que a gente precisa agora é sim de uma outra exterioridade, botar para fora os nossos afetos, falar do que a gente sente, falar de como está sendo difícil, falar de como eu preciso de vocês e como vocês precisam de mim, falar de como os nossos filhos são responsabilidade de todos, falar de como a gente precisa se reinventar enquanto escola, enquanto família, enquanto sujeito, falar e falar, contar e contar, sempre considerando, olhando para as estrelas que são os nossos nortes, que são nossas referências, que são nosso farol. E aí, a gente não pode desconsiderar que nós somos coletivos. Eu li um livro há muito tempo atrás, que é esse livro do Inácio Lula Brandão, Não Verás País Nenhum. E esse livro é um livro que me tocou muito quando eu era adolescente, e me lembrei desse livro, lembrei de uma imagem desse livro, que é essa ideia da folha brotando no muro, isso me trouxe essa ideia muito fortemente,
E aí eu me lembrei de, quando eu estudava esse livro, há muitos anos atrás, de que ele teria explicado por que ele escreveu esse livro. E a história é muito interessante. A história é a seguinte: ele morava numa rua e na frente tinha um ipê amarelo enorme, lindo, que deixava aquelas marcas amarelas pelas calçadas. Ele tinha verdadeira adoração por aquela árvore, que era uma árvore linda. E certo dia ele chegou lá e viu que a árvore tinha sido morta. Alguém tinha envenenado essa árvore. Ele saiu afoito, foi até a casa da frente onde ficava a árvore, interrogou a dona, a proprietária da casa, e perguntou quem fez isso, o que aconteceu. E ela disse: fui eu quem envenenei a árvore. Eu envenenei a árvore porque ela me incomodava, sujando a minha calçada com essas flores amarelas. Eu envenenei a árvore porque essa árvore era um estorvo, era um problema. E todo dia que eu passava por ela, eu sentia raiva dela. E daí, ele resolveu escrever essa distopia, que é o Não Verás País Nenhum, que é uma rua sem árvore, uma cidade sem árvore, um estado sem árvore, um país sem árvore. Ou seja, essa ideia de que a gente perde a capacidade de se conectar com o que é belo. A gente perde a capacidade de se conectar com o que é simples. A gente perde a capacidade de se indignar com o inaceitável. A gente perde a capacidade de se assustar com o inominável. A gente perde a capacidade de se unir com a dor do outro. A gente vai se brutalizando, a gente vai se desumanizando. E aí, eu tinha colocado a imagem de um ipê amarelo, mas aí Fernanda me sugeriu, dá uma olhada nesse livro, que é um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, A Vida Secreta das Árvores. Me sugeriu: por que você não pega uma árvore dessa? Eu falei: ótima ideia. E peguei essa árvore, que não sei se dá para vocês verem, mas é uma árvore que tem vários pássaros. Ela é feita de galhos e pássaros ao mesmo tempo. E essa é a metáfora que eu queria começar a preparar o final. Essa árvore que vem da terra, que tem uma história, que tem uma raiz, né? Que tem um tronco forte e que tem nos seus galhos a infinita possibilidade da diferença. Somos todos a mesma coisa, somos todos humanos, mas não somos nunca uns iguais aos outros. E é isso que nos faz mais humanos. O mais humano em nós é justamente isso. E a possibilidade de sermos muitos, sermos todos, sermos muitos. E essa ideia é muito importante. Então, eu queria trazer essa imagem dessas muitas figuras dessa árvore e fazer uma homenagem ao Aldir Blanc, que nos deixou, e que ele diz em uma das muitas maravilhosas canções que ele fez a seguinte frase: e isso é que é bonito. Recriar a criação. Então é aí que a gente tem que pensar. A criação está aí, o nosso mundo está aí, nós estamos aqui, nós já estamos criados, essa realidade existe. Não tem conto de fadas, não tem invencionice, não tem pó de pirlim-pim-pim. A vida está dada. Agora, o que a gente vai fazer com essa vida que está dada, esses são os outros 500. É aí que mora a nossa chance de fissurar a realidade e construir um outro pensamento. Com isso, dá tempo, Nanda, de ler o texto? Dá tempo de ler o texto? Acho que dá. Bom, com isso eu queria, mais uma vez, agradecer enormemente as escolas que nos apoiaram: Siddhartha, Vila, Oficina, Criarte, Experimental, Ludic, Arco-Íris, Pan-Americana, Gurilândia, Tempo de Criança, Casa do Horto, Escola Meu Castelinho, Pensar, Gregor Mendel, Educandário Santa Rosa, Colégio Águia, Galileu, Novas Ideias, Gregor Mendel, Primeiros Passos, Sêneca, Ana, CETEB, Ativa, Nova Escola e CAT. Todas essas pessoas eu queria agradecer muito pela coragem, pela aposta nesse projeto, e eu queria me despedir lendo um texto de uma mulher que eu também li quando eu era adolescente, chamada Marina Colasanti, e é um texto que eu vou ter que ler, então eu vou ler daqui e vou tentar ficar aqui. O texto diz o seguinte: eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundo e a não ter outra vida que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia.
A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir ao telefone: hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer a fila para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagar mais. E procura mais trabalho para ganhar mais e dinheiro e para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e a ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir comerciais, a ir ao cinema, a engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata de produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, à lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta do pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai se afastando uma por aqui, uma dor por aqui, um ressentimento por ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua o resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há nada muito o que fazer, a gente vai dormir cedo. E ainda fica satisfeito, porque tem sempre um sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a própria pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. Então eu espero, sinceramente, que a gente não se acostume a viver da velha forma com que a gente vinha vivendo e que a gente possa reaprender um outro jeito de viver, uma outra maneira de estar no mundo, um outro jeito mais colorido, mais inventivo, com as dores, com as dificuldades, com os tropeços, com as coisas que não dão certo, com as nossas falhas, que são próprias do humano, mas com mais colorido, com mais invenção, com mais afeto e com mais arte. E com isso eu me despeço de vocês, agradecendo imensamente o fato de vocês terem destinado um tempo precioso da vida de vocês para escutar essas ideias, esperando verdadeiramente que essas ideias façam algum sentido para vocês e que saiamos daqui todos nós um pouco melhor do que nós entramos, pelo menos um pouco mais mobilizados na direção de algo. Um abraço a todos, um beijo grande para todo mundo, vamos ficar bem e vamos passar por isso. Até mais. E aí?